Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my A voz do Brasil. A voz do Brasil conhece Jorge Cajuru. Comunicando. Em Brasília, 6 da tarde. Começa agora a segunda edição do telejornal A Voz do Senado. Lembra a todos que a participação de vocês é muito importante para a gente. Comente sempre no facebook.com/Cajuru Goiás. A taxa de desemprego no Brasil subiu para 12,4% no trimestre encerrado em fevereiro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. A alta representa a entrada de 892 mil pessoas na população desocupada. Com isso, o Brasil alcançou 13 milhões e 100 mil trabalhadores nessa situação. Hoje aconteceu a última sessão plenária de março, o mês da mulher, e o senador Jorge Cajuru fez mais uma vez um forte pronunciamento com foco na igualdade entre os gêneros e defendeu a necessidade de uma maior representatividade feminina no Congresso. Brasileiros e brasileiras, vossas excelências, nossos únicos patrões, senhoras e senhores, pátria amada, neste mês de março, muito se falou, muito foi noticiado, muito foi discutido sobre a violência contra a mulher. Uma barbárie que tem manchado a sociedade brasileira de norte a sul. Deixo aqui a minha palavra de repúdio a tudo isso. Hoje é 29 de março de 2019, portanto, o último dia útil e de trabalho nesta casa do mês internacional da mulher. Quero então homenagear as minhas prezadas colegas senadoras, exemplos de força política em seus respectivos estados, para falar sobre a premente necessidade de mais mulheres na política. Os amantes do cinema ainda devem lembrar-se do lançamento no Brasil, há alguns anos, do filme Dama de Ferro, estrelado pela atriz Meryl Streep, que retrata a figura da ex-primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher. A sinopse do filme diz que a Dama de Ferro conta a comovente história de si própria, uma mulher que quebrou as barreiras de gênero e classe para ser ouvida em um mundo dominado pelos homens. Não há como deixar de citar também o papel que ora desempenha a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, que ao lado dos seus colegas líderes europeus está no olho de todas as grandes discussões políticas que permeiam a Europa. Atuando nessas mesmas discussões e ainda de olho na economia mundial, está outra notável figura feminina de projeção mundial, a francesa Christine Lagarde, diretora do Fundo Monetário Internacional. Quando Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, por 2 vezes, assumiu a diretoria executiva da Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres, ONU Mulheres, ela disse que uma das principais bandeiras para as mulheres era a maior participação na política. Ela disse que quer mais mulheres na política em todo o mundo. E ela, Michelet, deu o exemplo. Hoje, ela é a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos. No Brasil, os peritos arguem sobre a baixa proporção de mulheres
ocupando cadeira no Congresso Nacional. O presidente Zalci tem noção que este Senado manteve o número de mulheres eleitas nas últimas eleições, 7 senadoras. A Câmara teve um aumento de 51% em relação a 2014, elegendo 77 deputadas. O número de deputadas estaduais teve um crescimento, então, de 35%. Somando as duas casas do Congresso Nacional, as mulheres somam 15%. Essa baixa proporção faz o Brasil ocupar a colocação de número 156, num ranking de 190 países. Absurdo, não? Em levantamento feito pela União Interparlamentar, com sede em Genebra, na Suíça. Mas a questão não é exclusivamente numérica. Não é apenas um problema de quantidade ou de proporção. A questão é política, é de representação. Historicamente, as mulheres brasileiras conquistaram o direito de voto em 1932. E nisso, o Brasil esteve na frente de muitos. As francesas, por exemplo, só em 1944 ganharam o direito de votar. Paradoxalmente, no Brasil, as mulheres compõem a maior parte do eleitorado, 52%, mas apenas 15% de representatividade política. A Argentina, por exemplo, tem 40% de seu parlamento ocupado por mulheres. Em alguns países escandinavos, essa proporção se aproxima dos 50%. Nós não chegamos nem aos 30% estabelecidos legalmente. Mas vem a pergunta da pátria amada, de repente. Por que mais mulheres na política? Qual a perspectiva qualitativa nas gestões femininas, no gerenciamento da coisa pública? Perguntam. Pesquisas têm indicado o destacado e relevante e importante que pode ter o fato de as mulheres ocuparem mais espaço na política. A socióloga e ex-vereadora Aspásia Camargo, do Rio de Janeiro, assinala uma questão verdadeiramente relevante quando diz, aspas, a gestão feminina é muito mais pós-moderna, pois combina a precisão e a racionalidade com a afetividade no trabalho. Ela sempre concentra esses dois lados, o lado acolhedor e o lado eficiente. E a vereadora Aspásia completa com muita propriedade, aspas, a falta de mulheres na política contribui para uma política social mais cara e pouco efetiva. Fecha aspas. Neste espaço, não me é possível detalhar as pesquisas realizadas em vários países nesse aspecto, mas posso resumir os argumentos em favor da mulher. 1. As mulheres tendem a enfatizar e a lutar mais por justiça social e menos desigualdades. 2. Mais legitimidade democrática, pública e política. 3. Usam mais adequadamente os recursos disponíveis. 4. Tendem a exercer o poder de modo mais compartilhado. 5. Dão mais ênfase às políticas sociais em geral e às políticas para mulheres e crianças em particular. No Brasil, os benefícios derivados de um número maior de mulheres na política são reconhecidos por 7 em cada 10 brasileiros. Segundo os entrevistados, elas trariam mais honestidade na política, 74%. Mais compromisso com eleitores, 74%. Mais capacidade administrativa, 74%.
Mais competência na política, 75%. E maior autoridade no desempenho público, 69%. Concluo. As questões, então, que levantei não são questões de mulher, como diriam alguns. Não é uma questão de gênero. É questão para todos nós, líderes políticos e cidadãos de nossa pátria amada. Então, a luta da mulher é uma luta de toda a sociedade brasileira. Que fique bem claro, meus únicos patrões. A luta da mulher é uma luta de toda a sociedade brasileira. Agradecidíssimo. Um levantamento do Data Senado divulgado esta semana revela que 56% da população conhecem pouco sobre o Senado e que 36% não conhecem nada. Além disso, 46% dos brasileiros declaram nunca procurar ativamente informações sobre os trabalhos da casa. Outros 13% responderam que buscam informações menos de uma vez por mês. 11% cerca de uma vez por mês, 13% procuram se informar sobre o trabalho do Senado cerca de uma vez por semana e 16% responderam que vão atrás dessas informações mais de uma vez por semana. Ao serem questionados sobre a frequência que se informam sobre os assuntos que os senadores estão debatendo, 23% responderam que sempre ou quase sempre. 40% às vezes e 37% nunca ou quase nunca. O levantamento mostrou que praticamente um mês após as eleições, 67% dos brasileiros já não sabiam dizer ou não responderam o nome dos senadores eleitos em seus estados. Apenas 12% acertaram os dois nomes. É para tentar minimizar a falta de conhecimento sobre o que se passa no Senado que nós, do Gabinete 16, fazemos questão de divulgar o trabalho do senador Cajuru, prestando contas à população de maneira acessível e direta. Recebemos inúmeras ligações e e-mails comentando e elogiando o trabalho do senador Cajuru. Nossa gratidão pelo carinho e atenção de Ruth Pedreira, Dione Adriano Lopes e Jefferson Weiler, que nos enviaram e-mails. Você também não deixe de comentar à vontade no facebook.com/cajurugoiás, no Twitter, @senador Cajuru e Instagram, Senador Cajuru. Ou então ligue para a gente no DDD 61 3303 2844. A sua participação é muito importante para que o senador Cajuru faça um mandato histórico. A Voz do Senado volta na segunda-feira, às 14h, com Diana Lins e Jorge Cajuru. Um ótimo final de semana. Agradecidíssima. Thank you.